Olá, tudo bem? Recentemente eu tive a oportunidade de falar no nosso Trocando Ideias, que é um congresso regional da nossa Sociedade de Patologia do Trato Genital Inferior. Nessa mesa eu pude conversar sobre a pesquisa de micoplasma e ureaplasma. Qual o seu valor clínico? A gente sabe que é um tema que gera muita dúvida no nosso dia a dia. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. E para começar, eu queria já mostrar um caso clínico. Uma paciente jovem, 20 anos, sem queixas, com uma vida sexual ativa, sem métodos de barreira. Vem para uma consulta de rotina e foi feita essa pesquisa molecular de micoplasma e de ureaplasma. E por sorte foram não detectados. E aí já fica a lembrança. Por que não rastrearam clamídia e gonococo? Que sim, são bactérias que teriam grande relevância se fossem diagnosticadas precocemente e teriam um grande impacto na vida reprodutiva dessa paciente se forem tratadas ali de forma precoce. Agora, rastrear ureaplasma, micoplasma, será que existe essa necessidade, essa indicação? Imaginem que essa mesma paciente venha com um teste de DST, observem ali como está escrito, positivo para 2 agentes, ureaplasma urealítico e ureaplasma parvo. E aí, como é que você ia orientar nesse caso? A sua paciente provavelmente estaria extremamente estressada e você teria o papel de acalmá-la. Então, você precisa entender se havia necessidade de fazer esse rastreio. Para isso, a gente tem que conhecer, estudar melhor essas bactérias. Então, tanto o micoplasma quanto o ureaplasma são bactérias que vêm da mesma família. E com relação aos micoplasmas, 2 espécies são relevantes para a área genital, que é o genitalium e o hominis, e o ureaplasma, 2 espécies também relevantes para a área genital, que é o urealítico e o parvum. São os menores micro-organismos unicelulares com vida livre, não tem parede celular, então a gente não vai tratar com beta-lactâmicos, que são antibióticos que a gente costuma usar com uma certa frequência. E o grande questionamento é: são bactérias puramente colonizadoras, saprófitas do ambiente ali vaginal? Bom, a gente sabe, né, o microbioma vaginal ele tem sido cada vez mais estudado e a gente sabe que diversas bactérias vão habitar normalmente o ambiente vaginal. Lá desde 1892, o Albert Doederlein, ele observou que mulheres com a vagina dita saudável, elas tinham um predomínio de lactobacilos. Então, desde então, se considera a primeira linha de defesa, realmente. Mas a gente sabe que várias outras bactérias, inclusive anaeróbicas, podem fazer parte desse ambiente de uma forma comensal, também sem causar nenhum problema. E, como eu falei, vários trabalhos têm surgido com relação ao microbioma vaginal, e um deles mostra que ureaplasmas, assim como a Gardnerella, eles são mais abundantes em mulheres inférteis e talvez tenham uma correlação com o parto prematuro. A grande questão é esse nosso entendimento sobre o que é normal e não é normal. Então, quando se falava que mulheres que não tinham predomínio de lactobacilos elas eram anormais, hoje já se entende, ainda mais com esse trabalho, esse último trabalho que está aqui, do Ravel e colaboradores, a gente já sabe que tem mulheres, como por exemplo mulheres de origem africana, que vão ter comunidades vaginais em que não há predomínio de lactobacilos, e sim outras bactérias, como Gardnerella, como ureaplasma, como micoplasma. Então, outras bactérias vão predominar em detrimento dos lactobacilos. Então, eu não posso mais dizer que não são mulheres normais. A gente vai dizer que são mulheres que estão em risco ao longo da vida, em situações de desequilíbrio, sim, de ter talvez mais complicações relacionadas à parte obstétrica, talvez complicações relacionadas à parte reprodutiva, sim, tá? Mas o que eu quero mostrar é que são bactérias sabidamente que fazem parte
desse grande ambiente vaginal com toda a sua complexidade. Bom, o Guideline americano, CDC, de 2021, ele fala um pouco mais sobre as espécies de Ureaplasma urealyticum e parvum. A princípio, ele menciona que são bactérias saprófitas. Agora, por conta de toda essa pesquisa, né, elas têm que ser relatadas lá nesse guideline contra IST. Mas para não haver confusão, são bactérias ditas puramente colonizadoras do ambiente vaginal. Talvez em situações de desequilíbrio, uma carga bacteriana mais alta, Ureaplasma urealyticum pode causar uma uretrite nos homens. Talvez numa situação de desequilíbrio, ela possa estar associada a complicações obstétricas, a associações com quadros de infertilidade. Talvez. Isso não fica muito bem descrito na literatura. Com relação, inclusive, à infertilidade masculina, esse trabalho, essa revisão sistemática e meta-análise, ela já diz que os resultados são controversos. A gente não pode afirmar essa associação. E essa revisão sobre Mycoplasma genitalium de 2020, ela fala dessa bactéria que foi isolada há um pouco mais de 40 anos e que a gente até hoje não sabe muito bem a sua história natural em infecções não tratadas. A literatura ela tende a falar da mesma maneira que, neste caso, nesta espécie, ela é reconhecida como uma infecção sexualmente transmissível, só que a maioria das pessoas infectadas vai permanecer assintomática. Então, fica um conhecimento, uma lacuna ainda de conhecimento aí com relação ao que acontece com essas mulheres se elas não são tratadas. Diferente da clamídia, que se não são tratadas, a gente sabe que pode ter grande repercussão na sua vida reprodutiva, em quadros de dor pélvica crônica, naqueles quadros não tratados, que são mais arrastados da sua infecção. Agora, aqui a gente não tem essa informação. Então, a princípio, o rastreio de pessoas assintomáticas não é recomendado. Não é recomendado. E existe um grande alerta com relação ao surgimento de resistência antibiótica. Como eu falei, não vão responder os beta-lactâmicos, vão precisar de macrolídeos, e a gente sabe como esses antibióticos têm sido usados, tanto em manejos sindrômicos de cervicites, uretrites, para qualquer outro motivo, né? Agora, com a pós-pandemia, o Covid, como se usou a azitromicina. E existe, então, uma preocupação com o surgimento de cepas intratáveis. E se a paciente tiver indicação de tratamento, o que a gente vai fazer? Então, existe essa preocupação na literatura mundial. Esse guideline europeu de 2016, especificamente com relação à infecção do Mycoplasma genitalium, ele fala a mesma coisa, a possibilidade de uretrite nos homens, a possibilidade de cervicite, doença inflamatória pélvica em algumas mulheres, e relembra a possibilidade de, com frequência, se você detectar, a mulher estar assintomática. Então, pesquisar, talvez em alguns grupos com um comportamento sexual de alto risco. E a preocupação se mantém. Se a azitromicina seria o melhor antibiótico para curar, né, uma taxa de cura ali de 85% a 95%, só que já com uma alta resistência aos macrolídeos, segundo o CDC, chegando a 50% dos casos. Uma segunda linha de tratamento seria a moxifloxacina, só que sua resistência também tem aumentado. E aí a gente cai para a doxiciclina, que ok, poderia responder, só que uma taxa de cura clínica de 30% a 40%. Então foi o que o outro artigo mencionou, vai chegar um momento que a paciente que você tiver que tratar, você não vai ter mais antibiótico que faça efeito para esse tipo de bactéria. E voltando ao CDC 2021, aqui com relação ainda aos micoplasmas, no caso da espécie Mycoplasma hominis, a maioria colonizador, aqui não entra no mérito de uma IST. No genitálium, sim, né?
lembrando a questão de muitas mulheres serem assintomáticas, possibilidade de desfechos obstétricos ruins associados a essa bactéria e o que chama mais atenção, segundo o CDC, são mulheres com quadros de cervicites recorrentes, um quadro de doença inflamatória pélvica de mais difícil tratamento. Aí sim você poderia pensar em testar ou já tratar com mulheres nesse pensamento de que seja por um Mycoplasma genitalium. Eles dão aqui algumas sugestões, né, de esquemas, a gente não vai ficar aqui lendo, porque isso é de fácil acesso, e eles sugerem que se faça, inclusive, um teste de resistência aos macrolídeos, tamanha taxa de resistência que a gente já encontra na atualidade. Então, não há recomendação nem para testar, nem para tratar de rotina. Precisa haver uma correlação clínica com o seu achado, inclusive no Mycoplasma genitalium. O que o nosso protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, que foi atualizado em 2022, fala sobre o tema? Mais uma vez que podem ser encontrados ali naquele grande desequilíbrio da vaginose bacteriana, são bactérias que facilmente você encontra em associação com o H. Ginnerella, que tende a predominar, que o Mycoplasma genitalium, mais uma vez, pode ser um causador de uretrite nos homens. Mycoplasma e ureaplasma também podem estar associados ao quadro de doença inflamatória pélvica, especialmente ali o genitalium. Então, eles falam exatamente o que a gente já vê na literatura. Essa meta-análise de 2022, com relação a desfechos obstétricos, né, relacionados a essas bactérias, eles fazem o seguinte estudo. Eles mencionam, né, que essas espécies, eles não mencionam o genitalium, mas as outras bactérias, elas colonizam o trato urogenital, isso já é sabido, não há dúvida. Agora, qual é o papel real nos eventos obstétricos adversos, no parto prematuro, na ruptura prematura das membranas ovulares? E qual o papel sozinho, o simples fato dessa bactéria estar ali, ou em combinação com a vaginose bacteriana? Bom, então foram incluídos estudos desde 1971, 57 estudos incluídos. A maioria dos países eram estudos de países com alta renda. Eles mencionam que até foi observada uma associação com o parto prematuro. Só que logo depois eles já fazem a própria crítica ao trabalho, em que não houve uma análise multivariada para controlar confundidores. Quando fizeram uma análise estratificada por vaginose bacteriana, ou seja, ter ou não ter vaginose bacteriana, até tinha também um pouquinho mais de associação na presença da vaginose bacteriana, só que a metodologia dos trabalhos ela não era boa. Então, a gente não consegue concluir que isso não é um viés, isso não é devido a algum outro fator, a algum confundidor. Então, ele mesmo conclui que a literatura atual não pode dizer se os micoplasmas e homines e ureaplasma, urealíticum e parvum têm essa associação com eventos adversos obstétricos, com ou sem vaginose bacteriana. Então, a gente não consegue chegar a essa conclusão. Recentemente, agora, em março, a ISSVD publicou esse guideline, essa recomendação no diagnóstico e tratamento de vaginite, e ele traz uma frase muito interessante, que os métodos moleculares eles estão nos permitindo detectar uma grande variedade de bactérias, mas a gente não sabe a patogenicidade da maioria delas. E grandes exemplos disso são o micoplasmas e os ureaplasmas. Então, cuidado ao simplesmente descobrir que essa bactéria está lá. Ele traz a questão do ureaplasma ser encontrados, inclusive, em crianças assintomáticas, mais uma vez encontrados em mulheres com vaginose bacteriana. E sim, com relação ao Mycoplasma genitalium, não há dúvida que tem sim um comportamento
de uma infecção sexualmente transmissível, mas que muitas mulheres vão estar assintomáticas. E esse artigo do grupo europeu, né, que faz ali um posicionamento com relação a se a gente deve ou não testar essas bactérias. O que eles falam, né? E antes de discutir exatamente o que eles falam, a gente sabe como tem sido ofertado para a gente esses testes moleculares, a pesquisa de diversos agentes e a facilidade que é só você marcar ali com X e já é feito o teste. E outra coisa, às vezes você pede, com frequência eu peço para rastrear clamídia e gonococo, e vem várias outras bactérias outros agentes que você não solicitou. Então, recentemente me informaram que para eu pesquisar clamídia e gonococo em determinado seguro de saúde, eu tenho que escrever painel para clamídia. Quando eu coloco painel para clamídia, vem tricomonas, Mycoplasma genitalium, só que eu não solicitei isso. E aí eu coloco, então, painel para clamídia, só quero pesquisar clamídia e gonococo. E aí me vem resultado de tricomonas e Mycoplasma genitalium, que eu não pedi. Então, qual é a grande discussão desse artigo? O problema da comercialização que a gente está vivendo com tudo isso. Né? Então, a gente tem que parar, rever a necessidade dessa pesquisa, porque isso vai gerar custo, isso vai gerar um estresse desnecessário para sua paciente e para você mesmo, que vai ter que lidar com isso. Cuidado com a resistência antibiótica, porque se você julgar que tem que tratar, você tem que fazer uma boa correlação clínica, você diagnosticou e será que isso realmente é o causador daquele quadro? Se sim, ok, vai tratar. Agora, se não, cuidado com a resistência antibiótica. E não há recomendação para testar. De rotina, não há, isso não há dúvidas. E o que ele fala, que a gente já tem falado, a possibilidade de uretrite em homens relacionada a ureaplasma urealítico. Então, qual é o valor clínico dos ureaplasmas e micoplasmas? Mycoplasma genitalium, existe um consenso de que é uma infecção sexualmente transmissível, mas que muitas mulheres vão estar puramente assintomáticas. Pode estar associada a quadros de cervicite recorrentes, doença inflamatória pélvica de mais difícil tratamento? Pode, mas cuidado que também pode ser um achado. E a gente não sabe a real indicação do tratamento, se a história natural dessa bactéria é ou não é evoluir para alguma complicação. E se você tratar assim, desnecessariamente, o que vai acontecer é que quando ela realmente precisar, talvez a gente não tenha mais antibiótico que faça efeito para aquele quadro. Essa é a preocupação. Ureaplasma urealítico pode causar uretrites em homens com alta carga bacteriana, exatamente qual a gente não consegue também precisar. Não há indicação para testar de rotina. Eu acho que essa é a maior mensagem. Não há indicação para testar de rotina. Micoplasmas e ureaplasmas vão existir normalmente no ambiente vaginal. Possivelmente, não sei, talvez naqueles quadros de comunidades vaginais em que não há predomínio de lactobacilos, em que há uma maior tendência aos quadros de vaginose bacteriana. E se eles impõem, associados ou não, maior risco obstétrico ou de infertilidade, isso ainda é também um questionamento. Então, muita pesquisa ainda tem que ser realizada para a gente poder afirmar ou se é necessário pesquisar, tratar ou simplesmente tirar da cabeça, deixar lá, entender que são bactérias que fazem parte desse ambiente urogenital e não causar mais dano para as nossas pacientes. Bom, muito obrigada e qualquer dúvida vai ser um prazer entrar em contato com você.